Olá meus irmãos, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso básico em teologia. Hoje estaremos dando continuidade à quarta aula do módulo Família Cristã, o primeiro livro aí de uma seção aí de 17 livros no curso básico em teologia pelo CETAD. Fica com a gente, estude com a gente, que eu tenho certeza que essas aulas somarão muito na sua vida. Quem tem Bíblia é bom trazer para... vai ter momentos que nós vamos precisar fazer acompanhamentos de assuntos, e esses acompanhamentos é preciso pesquisar. Então é bom trazer, quem tiver Bíblia, trazer a Bíblia para nos ajudar. Então nós vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos ver o que o texto diz. Mateus capítulo 7, versículo diz assim, a epígrafe diz assim, o prudente e insensato. 24 diz assim, 7:24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as correntes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Essa rocha, ninguém tem dúvida, né, que essa rocha é Cristo Jesus. Pedro escreve sobre ela no 1 de Pedro, capítulo 2, e o versículo do 4 ao 10, ele vai dizer, o povo gerado pela pedra viva. Ele vai dizer que Cristo é a principal pedra, a pedra que foi a pedra viva, a pedra rejeitada, a pedra de esquina, a pedra que quem caísse sobre essa pedra, com quem ela batesse, não resistiria. Aí o 6 diz assim, de 2 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, diz assim, portanto assim está registrado na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Então, ou seja, o interessante é que nós firmamos a nossa casa na pedra, nós alicerçamos. O mais importante de uma casa é o alicerce, né? O alicerce que vai dizer o que você pode fazer ali, depois das paredes ali, se pode construir outra casa ou não. Então o alicerce, ele é o essencial, ele é o principal. Então aquele que edificar sua casa sobre a pedra, sobre a rocha, terá firmeza. Aquele que edificar o casamento sobre Cristo estará seguro. Mas como nós já havemos aprendido nas aulas passadas, que Cristo, ele só é Senhor de quem é servo dele, né? Só dá para ele ser Senhor de quem é servo do Deus Altíssimo. As 3 colunas de sustentação do lar. Há 3 coisas básicas que consideramos como colunas de sustentação no lar. Uma é maturidade, comunicação e amor. Maturidade, isso é um nível, né, que às vezes você para refletir e pensa, poxa vida, se eu tivesse agido com maturidade em tal situação, se eu tivesse ficado calado em tal situação. Tem coisas que nós passamos, tem coisas que nós vivemos, que o Espírito Santo ele nos incomoda depois, e aí a gente entende que bastava ficar calado. Então o que é isso? É a questão da maturidade. Tem coisas que você vai ouvir e ver, e você às vezes tira por menos. Aí quem está de fora, quem não tem o Espírito Santo, até pensa, mas fulano é bobo, fulano fala, não, isso é maturidade, é saber que aquela situação não vai levar a nada se você abrir sua boca. Então é maturidade. Assim é no casamento. Às vezes você está na situação que, se você falar algo, se você dizer algo, só vai piorar a situação. Então você às vezes se cala por maturidade. Às vezes você se põe ali, às vezes como a pessoa errada, às vezes para evitar coisas piores. A comunicação, isso é inevitável. Nós sempre venhamos falando aqui sobre comunicação. Em todo lugar, irmãos, a falta de comunicação, ela é muito perigosa.
A falta de comunicação ela é muito perigosa. Então, e a comunicação trocada também, a comunicação diferente, não falar a mesma língua ali, não se tratar do mesmo assunto também é muito perigoso. Então nós temos que ter maturidade, comunicação e, por último, não menos importante, pelo contrário, é até mais importante, amor. Nós sabemos que amor não é sentimento, né? Amor não é sentimento, amor é mandamento, que é mais forte, né? Mandamento é para ser seguido. Amor não é sentimento, tá? Foi o que Cristo falou? Um novo mandamento vos dou. Então, mandamento é para seguir a risca. E a gente usa como sentimento, mas é mandamento. É tanto que Paulo ele escreve dessa forma, para nós suportar uns aos outros em amor. Agora me diz, suportar é coisa boa, irmãos? Falando de suportar, você já vê que é algo assim, forte, né? Algo mais, que exige assim, uma força de vontade, exige assim, um sacrifício. Suportar exige sacrifício, não é isso? Suportar exige um sacrifício. Então, a Bíblia nos relata para nos suportar. Então você entende que na casa de Deus, na igreja, vai ter aquela pessoa que você gosta, mas vai ter aquela pessoa que te faz raiva. Então, o que acontece aí? E essa pessoa você tem que amar ela, tem que suportar ela e amar ela. Eu vivi uma situação uma vez, muitos anos. Não que eu seja velho, mas uma vez eu mexia no som na igreja e tinha uma menina que limpava a igreja, era no domingo, era aquele tempo que todos os jovens se reuniam no domingo, era aquela coisa bacana. E aí eu cheguei, a menina estava limpando a igreja, e aí eu cheguei, deixei o chinelinho ali, fui lá atrás, que a mesa ficava lá atrás, fui lá, ajeitei uma coisinha de ajeitar, aí a menina gritou, você não vê que eu estou limpando a igreja? Eu falei, aí eu respondi lá, eu vi, se você falar baixo, eu entendo, eu escuto até melhor. E aí eu peguei e saí. E aí encontrei o pastor, falei assim, pastor, eu até briguei, fulano é doido, fulano gritou comigo lá dentro da igreja, pastor. Assim, aí nesse dia eu aprendi uma coisa muito importante, e é isso aqui. Ele falou assim, Esaú, tem pessoas que não vão mudar nunca. Tem pessoas que não adianta a gente tentar mudar. Tem pessoas que você tem que aprender a conviver com elas. Mas aí, se você for olhar, tem coisas que não aceito isso não, mas não tem jeito, irmão. Tem pessoas que a gente luta para ela mudar e ela não vai mudar. E aí o que eu aprendi nesse dia? Eu falei assim, rapaz, então tem pessoas que eu tenho que aprender a conviver. Não adianta eu querer que você vá por um caminho que não é, seu gênero não te leva por esse caminho. E aí é onde esse versículo que Paulo cita, essa passagem que Paulo cita para suportar, que faz sentido. Então, ou seja, eu tenho que amar minha irmã do jeito que ela é, mas não vai mudar. A irmã gritou comigo, eu falei, o pastor fulano não, você tem pessoas que não vão mudar nunca, você vai ter que aprender a conviver. E tem situações no lar também que a gente tem que aprender a conviver também. Uma coisa que é muito perigosa no lar, no casamento, já vi que os irmãos aqui tudo já um pouquinho já velho de casado. Quem é o mais novo de casado? Quantos anos você tem de casado? 5? Não. Você tem quantos? 2, 3 anos. 11? 9? Então vocês, tudo já é bem vivido de casado aqui. Você já tem uns 15, né, Lu? 13? Lu tem 13, nós estamos indo para 11, né? Em dezembro, mas estão em 10. Então, ou seja, todo mundo aqui já é um pouco experiente nessa área, mas tem coisas que você tem que aprender a conviver. Tem coisas que eu tenho que aprender a conviver em casa, que eu sei que não vai mudar. Não adianta. Por exemplo, vamos falar de uma coisa aqui. Se a mulher passar aqui, eu vou usar a mulher porque eu conheço uma que é assim. Se ela passar aqui e tiver 10 interruptores para acender luz, ela clica nos 10 na vida. Só que na volta, ela não aperta nenhum. Eu não sei na casa de vocês, mas lá em casa é assim. Se tiver 10, ela clica nos 10. Aí depois eu tenho que passar atrás, apagando. Então tem coisas que é complicado, tem coisas que não muda. Mas aí
tem coisas que você tem que tirar por menos. Esse é um exemplo básico, mas tem diversos outros assuntos mais sérios, né, que a gente acaba tendo que tomar cuidado para não prejudicar. E às vezes a gente cria uma situação para o casamento que é desnecessária. E você vai refletir, você chegar e você pensa, nossa, eu poderia ter evitado esse transtorno, era só não ter feito isso. E na hora eu até pensei assim, eu faço ou não faço? Aí eu optei por fazer, aí deu no que deu. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então é maturidade, comunicação e o mandamento que é amor. Um novo mandamento vos dou. E para enfatizar mais isso aí, né, a palavra de Deus, João ele vai tratar de que, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão que eu vejo, né? Então, se eu não amo meu irmão, então nem adianta. Sem esses elementos, o relacionamento familiar torna-se prejudicado. Alguns valores que a Bíblia mostra. Vês um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança há para o tolo do que para ele, aquele que é precipitado, aquele que não pensa. É isso que a gente acabou de falar. A pessoa que não pensa para falar, ela se arrepende demais, ela se prejudica. E a palavra, irmãos, ela é muito poderosa. A palavra lançada, não tem nada que faz ela voltar. Depois que você lançou uma palavra, acabou. E falando de palavras, nós pais, nós temos que tomar muito cuidado as palavras que nós falamos aos nossos filhos, porque é muito perigoso. A palavra de Deus nos instrui, nos fala que a palavra, a mesma boca que procede de bênção, a boca que enaltece, é a mesma boca que pode amaldiçoar. E quantos pais que a gente não vê amaldiçoando? Interessante que ali, quando ele está ali espraguejando os filhos ali, para eles, aquilo é da boca para fora. Filho de não sei o que, ou não sei o que, não sei o que. E para eles aquilo é da boca para fora. Mas segundo a Bíblia, aquelas palavras ali têm poder. Tem filhos que se perdem hoje por causa de palavras que foram proferidas na vida deles quando criança. Sabia disso? Pessoas hoje estão perdidas por causa de palavras malditas, palavras mal faladas. Toda mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, derruba com as suas próprias mãos. Aí está com suas mãos. Um exemplo claro, um exemplo para ser seguido na Bíblia de uma mulher sábia é Abigail, né? A gente sabe que Davi ficou furioso com Nabal. Interessante que palavras, né? Foi a forma que Nabal tratou os homens de Davi. Davi ficou enfurecido. Palavras, está vendo? O poder da palavra. Então, Nabal excomungou Davi, sendo que Davi tinha protegido os servos de Nabal no campo, no deserto. E aí Davi se encheu de razão também. Então é assim? Então ele vai ver. Então Davi decidiu matar todos os homens da família de Nabal. Abigail, sabendo da situação, o que fez? Davi queria comida para os seus homens. Ela rapidamente procurou tudo do bom e do melhor que tinha ali e levou para Davi e foi se desculpar com Davi. Ou seja, as mulheres não iam morrer, mas ela foi prudente. Ela falou assim, não, na nossa casa não vai morrer ninguém. E ela livrou até Davi de um massacre, de cometer um massacre até mesmo desnecessário. Deus usou ali Abigail toda prudente, foi lá, separou, chegou de frente o rei, chegou de frente Davi, se prostrou, pediu perdão. Olha só, a força do perdão. E Davi, ao ver aquela situação, Davi não aguentou. Irmãos, o perdão ele é transformador. Davi olhou aquela situação, eu já estava vindo aqui com tudo para cima de sua casa, mas Deus se enviou aqui e não vai acontecer nenhum mal. E aí o que acontece? Quando nós não agimos, quando nós não vingamos, Deus trata. E aí o que aconteceu? Nabal no outro dia teve uma parada cardíaca, um infarto, não sei. No outro dia ele ficou, quando soube que Davi que passou a ressaca, a prudência dela, ela chegou do encontro com Davi e ele estava lá tomando, né? Bebendo. Ela não contou para ele. Ela foi dormir. No outro dia que ele estava bem, ela contou, quando ele estava em sã consciência.
Aí ele não aguentou e Deus tratou. Aí Deus tratou. Devemos nos preocupar com a segurança do nosso lar. A maturidade, a comunicação e o amor são ingredientes indispensáveis para mantermos o lar bem estruturado e seguro. Amor, comunicação e maturidade. Então nós vamos sair dessa aula hoje aqui ciente que é preciso comunicação, maturidade e amor. Quando a maturidade? Quando tem coisa que não vale a pena, aí você tem que pesar, você tem que avaliar. É necessário eu falar isso aqui? A comunicação e o amor. Igual tem hora que em casa a Meires, ela, por exemplo, ela abriu a geladeira, ela não fechou direito. Às vezes eu chamo ela, vem cá, Meires, olha aqui. Mas só que por que eu faço isso? Eu posso muito bem fechar ali e só falar, ó, você deixou a geladeira aberta. Mas por que eu chamo ela? É igual criança, para ver se crava na mente. Não é, porque você fazendo, você reflete. Aí o que você vai dizer? Poxa, aquele chato vai me chamar aqui, então eu vou ficar atento, vou fechar direitinho. Aí essa questão de praticar, mas só que eu já vi que não funciona muito bem, porque às vezes eu tenho que chamar constantemente. Mas o correto é o quê? Eu fecho, ó, fica atento que você deixou a geladeira aberta. Mas aí a gente tenta aplicar os métodos, mas acaba nem funcionando, né? Mas é nessas coisas assim, que às vezes você tem que tirar por menos para evitar um transtorno maior. Maturidade emocional. Essa aula, irmãos, ela é muito importante, ela vai somar muito na vida dos irmãos, nas nossas vidas. A insegurança é um problema que atinge a maioria das pessoas. Insegurança. Meu Deus do céu, isso é mais um tempo de namoro, né? Que rola essas inseguranças. Não, casado também. Tem pessoas que a insegurança ela é terrível, ela é prejudicial. Então temos que ter cuidado com a insegurança. Quem nunca se sentiu inseguro alguma vez em sua vida? Isso aí todo mundo já passou por um momento assim, uma situação de insegurança. Basta a gente lembrar aí do tempo de escola, né? Ou quando a primeira vez foi para a escola. Uma coisa muito comum, apresentou um trabalho de escola, meu Deus do céu, hein? A tremedeira, apresentou um trabalho valendo nota. Aquela situação de você chegar ali, falar tudo trocado, você ensaia. Uma coisa também interessante, as primeiras oportunidades na igreja. Jesus amado. Às vezes, até a gente já tem o costume de estar ali, às vezes dá uma tremedeira. Tem dia que a pessoa fica insegura demais. O que mais? Na formatura, a primeira viagem de avião, que já viajou, aquela insegurança. Primeiro dia do trabalho, o dia do casamento, né? É natural nos sentirmos inseguros diante de situações novas ou ameaçadoras. Porém, existe uma forma extrema de insegurança, destrutiva, causada por um temor imaginário ou inexistente de algo ameaçador. É a pessoa começar a ver dificuldade onde não tem tanta dificuldade assim. Isso é um problema. Desenvolvendo uma insegurança em relação a si mesmo ou ao mundo em sua volta. Às vezes a pessoa cria tanta insegurança, que acaba virando a ter uma doença. A imaturidade e a estrutura da personalidade. Tudo depende do modo como uma pessoa percebe as coisas e a valorização que dá a elas. Existe, por exemplo, a mulher insegura, a mulher de baixa estima, autoestima baixa. Aquela mulher que se sente a mulher casada, mas ela às vezes não pode ver o marido conversando com ninguém, porque ela já acha que aquela pessoa é mais bonita do que ela, e que ali o marido já vai se engraçar, então ela já se acha inferior a todo mundo, e acha que o marido pode se engraçar por aquela situação. É uma situação muito comum que vemos no dia a dia.
se vê no caso o marido conversando, já se sente feliz, ela já vai ficar preocupada. Outra coisa embaixo aí, ó, a insegurança mórbida e a carência afetiva chamam a atenção de forma desagradável e ciúme do doentio. Irmãos, isso aqui é terrível, isso é feio. Só que é uma coisa para ser tratada. Eu estava numa situação no meio dos irmãos e eu vi uma mulher que ela estava lá no canto com a cara ruim, toda rabugenta, né, lá, e o marido estava conversando assim, mas você precisa de ver, não tinha nada a ver, eu estava conversando com os amigos assim, e outras pessoas, e a pessoa, ao invés de chegar e se juntar, que é saudável, fica de lá com o cara emburrado, ou seja, quando chegar em casa, o pau vai quebrar, né, mais ou menos assim. Então, gente, são coisas desnecessárias, são coisas prejudiciais. A melhor forma de vencer isso é estar junto, né? Tá ali, ó, o esposo. Irmãos, olha só, quando eu namorava, eu era um pouco ousado, era assim, ó, igual na juventude, os jovens, eles não olham, ele tá nem aí, eles querem jogar o chaveco deles. Se eu soubesse de alguém que era interessado na minha namorada e estivesse conversando, o que eu ia fazer? Eu chegava, dava um abraço nela, dava um beijo nela e saía. Era assim que eu fazia. E aí eu não ficava também não. Se eu vejo que o camarada estava lá, eu só chegava, dava um beijo no rosto, estou por aqui, tá? E saía. Então, você entende? Não, precisa depois eu chegar. Quando eu ia falar alguma coisa, eu ia falar zoando, eu falei assim, tava dando ideia, né? Então você entende como é que tudo pode mudar? Eu chegava, eu não ficava, mas tem gente que falta morrer ali, mas não chega. É melhor você chegar e ficar presente. Você está desconfiado, está achando que está dando em cima do seu marido, ou do seu namorado, do seu esposo? Fica ali, participa da conversa. Está ali na roda de conversa. Agora ficar dali, aí você vai chegar em casa, aí talvez o homem está na maior. Porque é assim. Olha só, presta atenção nisso aqui, ó. Olha como é que homem é. Homem, se nós estivermos aqui numa roda de homens aqui, aí chegar o outro homem, um outro camarada aqui, o homem vai tratar o outro homem. Olha o tamanho da barriga. Olha como é que é feio. E não sei o que. Não é assim, homem? Trata assim. Olha não sei o que. Olha, rapaz, se não tomar cuidado, você vai saber que rolando com essa barriga sua, e etc. Mas você vai voar, parecendo um palito. Aí quando o camarada vai embora, o que acontece? Esse camarada aí é gente boa, velho. Aí o outro não fica com o outro, ó, fulano aí, você pode contar agora. Não é assim, irmão. E a mulher correndo. Nossa, que lindo, não sei o que. Não, detalhe que o homem, se chegar o camarada aqui e tiver com a cabeça igual ele aqui, caramba, velho, vamos tirar uma foto aqui. Vai. Homem é mais ou menos assim, pra mim. E a mulher não, a mulher já, nossa, que você tá ali, não sei o que, não sei o que. E quando ela vai embora, o que acontece? Então o homem é o contrário. Não é legal também essa forma do homem, entendeu? Eu não estou dizendo que é a correta. Porque o camarada chega e eles começam a descascar o camarada, quando o camarada sai fora, ó, esse camarada é gente boa, um comenta o outro. Só que também não é. A da mulher piorou ainda, né? E na frente a elogia, depois sai. Deus me livre. Essa roupa é a mesma que estava lá não sei aonde, não é? Olha, eu vi, ela postou uma foto com essa foto aí semana passada. Então, irmãos, não é que nenhum está correto, mas é tipo assim, que a gente tem que ser mais tranquilo, tem que ser menos, né, estranho. E essa questão da insegurança, a melhor forma de tratar é você chega junto, trata, porque às vezes ali o esposo ou a esposa está a fim de chegar em casa, ficar em paz com o cônjuge, aí quando vai chegar, você já solta uma, ei, e aquilo lá, o marido nem sabe do que você está falando, porque às vezes, aí isso acontece, querendo ou não, irmãos, acontece mais com as mulheres mesmo. O camarada está lá na festa, aí a mulher lá não sei aonde olhou para o camarada. O camarada nem viu. E a mulher, você acha que eu não vi não, fulano olhando para você? O que, mulher? De que você está falando? Estava lá no canto olhando, fazendo assim. O cara não dá nem notícia. Irmãos, assim, eu não estou falando nem do camarada assim, um camarada sem vergonha, mas homem é desatento demais, irmãos.
Você pode ver que homem tem aqueles que é meio sapeca, mas homem é distraído demais. É mulher que vê tudo. Isso que é o perigo. É ver coisas até onde não tem. Então isso acaba sendo prejudicial. O marido chega lá feliz, que chegou na festa com a esposa, vem pra cá com essa gracinha, não. Aí o cara, o quê? Ué, você pensa que eu não vi não? Viu o quê? Aí às vezes o camarada fala assim, e a renda de fulano estava lá, eu nem vi. Às vezes é dessa forma que acontece. A imaturidade emocional gera sentimentos como insegurança, ciúmes, traumas complexos, timidez excessiva, medo do fracasso, autocrítico. Então, não é saudável a insegurança. Aí, embaixo aí na 101. A imaturidade nos conflitos pessoais. Outra demonstração de insegurança emocional está na manifestação de conflitos pessoais, como os complexos. O complexo de inferioridade. Isso é terrível, né? A pessoa se vitimiza de tudo. Ai, que não sei o que, fica se fazendo de vítima. Irmãos, nós, tem hora que nós somos muito demagogos, somos muito hipócritas na hora de elogio. Às vezes a pessoa vem elogiar, a gente tem que saber receber elogios, gente. A gente pode ser hipócrita, ai, mas não é nada, não sei o que. Não, velho. Poxa, o elogio ele faz bem. É perigoso. Elogio é perigoso. Mas elogio faz bem. Desde quando você sabe aceitar ele. Pessoa, se você trouxe uma boa palavra ali e a pessoa te elogiar, fala, amém, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Então, ou seja, saiba receber um elogio. Tem gente que recebe um elogio. Não, irmão, não sou nada, não. Você vê que é demagogia, você vê que rola uma hipocrisia ali. Que é igual, tipo assim, igual um camarada estuda a vida toda, né, para ser um palestrante, e às vezes parece um pregador. Eu falo um pregador. O camarada prega ali e é uma maravilha. Aí você chega para o camarada assim, nossa irmão, você tem um dom de pregar. Às vezes não é dom. O camarada ele dedicou. Tem situações que é dom, mas tem situações que não é dom. E esses que não é dom, eles trabalham o dobro. Quem não tem o dom tem que trabalhar o dobro. Tem que buscar o máximo. Então tem situações que você vai chegar, quando você fala que é dom, é uma coisa boa, mas você acaba desmerecendo todo o trabalho do camarada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É tipo assim, você luta igual, você estuda, e você vai lá fazer um serviço em 5 minutos, mas 5 minutos não é, mas então o trabalho que você teve. Então, a pessoa não valoriza isso, não avalia isso. Então tem pessoas que têm dom. A pessoa pega lá e Deus faz a obra, mas hoje não, que hoje está no nível que está, porque dedicou muito, buscou muito e Deus deu graça. Então tem a participação da pessoa também. Tem a participação aí de Deus que Ele dá a sabedoria, dá o entendimento, mas tem a participação da pessoa também. Então nós temos que saber receber elogios. Se for um elogio saudável, e a pessoa sabe, quando é um elogio saudável. Agora eu estou falando de casal. Você recebeu um elogio saudável, então você sabe. Agora quando vai também, você já corta ali, você já repreende ali e fala, da próxima vez você elogia meu marido, da próxima vez você elogia minha esposa. Então, quando a mulher chegar elogiando o camarada, você da próxima vez você faz esse elogio para minha esposa, etc. Então a pessoa tem que ter prudência nessas situações. O complexo de inferioridade, a pessoa se sente incapaz e pequena e indefesa diante dos outros. A pessoa se sente inferiorizada, sem autoestima. Timidez excessiva, autocrítica, medo do fracasso, etc. Uma pessoa cuja autoestima é baixa, então a palavra era para ser de baixa estima só, está afadada ao insucesso, e a carência e a insatisfação pessoal. Nada tá bom. Ou seja, a pessoa que tem autoestima baixa aí, o cônjuge pode fazer de tudo para agradar, que ela vai achar que não é suficiente, ou vai achar que é demais para essa pessoa também. A valorização, a nossa valorização, se valorizar, isso é necessário, nós temos que nos valorizar. Você sabe por quê? Quando você se valoriza,
Você está valorizando o presente que Deus te deu, que é a vida, quando você ama viver, quando você se ama. É por isso que a Bíblia nos ensina a amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, porque nós nunca vamos fazer coisas ruins para nós. Então, ou seja, se eu devo amar o próximo como eu amo a mim mesmo, então eu devo me amar, né? Eu devo cuidar do meu bem-estar, eu devo querer estar bem. Isso é a vontade de Deus. Deus não quer que nenhum dos servos dele, ou que ninguém esteja aí perambulando aí, sem rumo, sem direção, vagando. Deus quer que todos estejam bem. É possível encontrar o equilíbrio. Quem possui esse tipo de segurança precisa alcançar a maturidade emocional. É possível encontrar o equilíbrio de forma madura diante das situações que ameaçam a segurança emocional. Maturidade é aprender a enfrentar a vida. Nós falamos disso aí no início da aula, tomando consciência de que o problema não está no outro, mas em si mesmo. Nas aulas anteriores nós batemos nessa tecla sobre mudando primeiro nós mesmos. Às vezes a mudança que nós queremos, não tem a frase, a mudança que você quer no mundo está em você precisa mudar. Muda o mundo mudando primeiro você. Então, quando isso acontece, é mais fácil do que eu tentar querer que as pessoas mudem. Então, o exemplo, ele arrasta multidões. O exemplo arrasta multidões. Por quê? Porque chega uma hora que você está fazendo tudo certinho, seu cônjuge está fazendo errado. Chega uma hora que você não tiver um senso de consciência, você não tiver enxergando, chega uma hora que você fala assim, você não vê? Eu estou indo por esse caminho aqui, eu estou tentando fazer o melhor. Se a pessoa não conseguir ver também, aí precisa dar uma pancada ali na cabeça, ali para, sei lá, acorda, ei, eu estou tentando aqui, eu estou indo por um caminho, você está vendo, ó? Aí é a hora chata, né? Que é a hora que você já começa a jogar na cara, ó, eu estou evitando isso, para ver se você enxerga. É igual, eu estou falando para vocês que o homem é desatento. Às vezes a mulher se produz toda lá, a mulher passa horas e horas produzindo lá, e a mulher chega assim, está bem mundo ali mudado, e às vezes o camarada mal vê a cor da roupa. Hoje é ela. Aí você pergunta, doutor, alguma coisa? Você o vestido é preto, o vestido é. Mas você não está mostrando o vestido, gente? Você não está mostrando a roupa? Mas é assim, homem é assim. E a mulher fica, não sei o que, e às vezes, né? É complicado, né? Tomando consciência pelos problemas, um está no outro, fica mais fácil de resolver. Alcançando a maturidade. Procure primeiro compreender e depois ser compreendido. Tá vendo? Se a gente for por esse caminho, a gente sempre erra por causa do quê? Que a gente sempre quer que os outros nos compreendam. Gente, e essa vontade de que os outros nos compreendam, ela é demais, hein? Aí você se depara e você começa a se perguntar, gente, mas por que eu não consigo compreender uma coisa simples dessa? Por que olha, eu fui tão claro, fui tão objetivo e não consigo compreender? Aí é a hora que a gente tem que colocar no lugar da outra pessoa, a empatia, né? Se colocar no lugar e tentar entender, será por que ele não entendeu? Será que... Às vezes você não falhou em lugar nenhum, mas só o fato de você se colocar... Porque quando você se coloca no lugar do outro, já está meio caminho andado, você já resolveu quase tudo. Porque é igual a pessoa chega para brigar com você e você não rebate. Aí a pessoa perde o sentido da briga. A pessoa, nossa, estou brigando com fulano. Aí ele falou, você está me pedindo desculpa, você me desculpa. Às vezes você não tem culpa de nada, você fala, mas você me desculpa. Tem uns que é mais cínico, né? E fala assim, eu sou um sem vergonha mesmo, você me perdoa? E aí, nem essa vergonha nada. Mas ali às vezes para minimizar a situação ali, vai por esse caminho. E são caminhos que dão certo. Um bom relacionamento depende de duas coisas básicas: conhecer, né, as características, a personalidade do outro e respeitar, né, o modo do outro pensar e interpretar as coisas.
Hoje a gente vive num contexto de politicagem tão desnecessário, as pessoas se ofendem, se maltratam por causa de homens que nem sabem que eles existem. Politicagem. Então, ou seja, às vezes a pessoa defende um partido, aí o outro já quer ofender essa pessoa porque defende um partido. Gente, isso é ignorância. A pessoa entende, beleza. Se a pessoa tiver curiosidade de compreender o porquê você entende, você explica. Mas se não, beleza. É desnecessário. Uma coisa que eu sempre vou dizer: não que não se discuta política. Se tem uma frase por aí que diz que não se discute política, religião e futebol, né? Isso é a maior besteira que existe, a maior falácia que existe. Porque se discute religião, se discute política. Porque se isso não acontecesse, hoje nós éramos escravos daquelas tantas coisas que a igreja aplicava no povo, se Lutero não tivesse brigado lá. Então, a política, se a gente não fosse, se não discutisse a política, talvez a escravidão ainda estaria reinando aí nos dias de hoje. Então, política se discute, mas desde quando seja pessoas que vão resolver, desde quando seja para orientar. Agora a pessoa não vai mudar em nada, não vai resolver nada, só vai causar inimizade. Então, por isso surgiu essas falácias aí. Mas se discute no sentido de quem vai resolver. Agora, eu vou discutir com vocês política aqui, só para vocês terem um ponto de vista e o outro, e eu sair daqui tentando colocar o meu ponto de vista na cabeça de vocês tentar o mesmo. Então, isso é coisas que não levam a lugar nenhum. Há pessoas que sempre culpam alguém ou alguma coisa pelos seus comportamentos, não assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos. Isso é muito comum, né? E é muito fácil a gente ver isso, né? Quando não é na gente, fulano gosta muito de culpar os outros. Às vezes a gente já está culpando, a gente já está culpando o fulano, não é? E fulano gosta muito disso. Irmãos, é sério, eu particularmente, ultimamente, eu tenho medo disso. Às vezes a pessoa desentende com a gente, desentende conosco, e eu fico com medo ali de tentar estar entendendo a pessoa errada. Porque se você está entendendo a pessoa errada, você faz juízo, sendo que não é esse o caminho, não é o que a pessoa está dizendo com você. Então, por isso que tem que ter aí essa empatia, tem que ter aí esse cuidado de você não fazer juízo, sendo que não é isso, o caminho não é esse que a pessoa está pensando em você, e você já cria todo esse clima. Fundamentam-se numa visão determinista que tentam explicar o comportamento humano por meio do determinismo genético, psíquico e ambiental. O determinismo genético procura explicar a natureza humana a partir da herança genética. Aquela pessoa que tudo que ela faz, ela joga na genética. Eu sou assim, eu puxei meus pais, a natureza dos meus pais quiseram assim. Então, ou seja, a pessoa que não assume as responsabilidades. Determinismo psíquico culpa os pais pela formação da personalidade. Então, eles não assumem as responsabilidades. Irmãos, não adianta, nem é necessário eu falar isso para vocês aqui, que assumir responsabilidade, isso é maturidade. Isso é muito comum, vocês sabem muito bem disso. Assumir maturidade é assumir responsabilidade, é maturidade. Às vezes você está, por exemplo, o curso está acontecendo aqui, aí qualquer coisa que aconteça aqui, quem vai assumir é o pastor. Ele acaba assumindo por responsabilidade. Mas o pastor está aqui? Não, ele assume por maturidade, por ser uma pessoa responsável, realmente. Então, ele acaba levando a culpa por maturidade. Mas é bem verdade que nós sabemos que ele não está presente. O que aconteceu, ele não teve nada a ver. Mas a maturidade faz ele levar essa culpa. Olha que coisa. Olha o que é maturidade. Entende? Então, mas só que aí o que acontece? Nós que estamos aqui, nós vamos ver, o pastor, ele é um homem maduro, ele é um homem responsável. A gente sabe muito bem que ele não estava lá. A gente sabe que isso não tem nada a ver com o dele. Mas ele assumiu por quê? Porque ele é o pastor da igreja. Entende a situação?
Então é mais ou menos assim. É mais ou menos levar a culpa sem ter culpa, às vezes. Não, que querendo ou não, às vezes isso. Às vezes a pessoa tem um pouco de culpa? Tem, mas às vezes a pessoa nem tem. Mas pela ser a responsável, por ser o líder de equipe, então acaba levando aí a culpa. Então, se o homem é o cabeça do arco, a culpa vai cair sempre no... não dá certo, né? Não, mas aí é o papel do homem ele ser responsável, porque as coisas que acontecem no lar é responsabilidade do homem. Não? Na página 103, certo? É isso mesmo? Não podemos afirmar que essas coisas isoladamente determinem o que somos, ou que não temos nenhum controle sobre as nossas atitudes. Ou seja, não podemos culpar que é uma genética. Eu herdei isso do meu pai. Meu pai era assim, minha mãe era assim, por isso que eu sou estourado assim. Não. Você tem que assumir. Você tem que ter controle. Você não pode culpar alguém que lá do passado não. Quando alcançamos a maturidade emocional, entendemos que podemos ter controle sobre as nossas atitudes. Enquanto você não perceber que o problema está em si mesmo, não estará apto para mudar. E continuará culpando outras pessoas e tornando-se cada vez mais infeliz. Entende? Essa maturidade, ela te facilita na linha do perdão também. Ela vai colocar você... É claro, se a pessoa alcança a maturidade, você vai ver que a pessoa vai pedir perdão. Quem pede perdão são gente inteligente, irmão. É pessoa madura. O perdão é questão de inteligência. O perdão é questão de paz consigo mesmo. Então, se a pessoa quer paz consigo mesmo, ele vai fazer o quê? Vou pedir perdão. E aí a pessoa pede perdão. Isso é maturidade. Então, se você não perdoa, isso faz de você o quê? Uma pessoa imatura. Precisa amadurecer. Aprenda a tornar-se independente. Há duas formas polares de comportamentos que retratam imaturidade emocional: a independência emocional e a independência absoluta dos outros. Essas duas independências aqui é aquela que a pessoa não consegue fazer nada se não tiver alguém perto, né? A dependência emocional é a pessoa que tudo que vai fazer precisou. E a outra aqui também é aquela que tudo que vai fazer faz tudo só também, né? O independente aí, não depende de ninguém para nada. Qual é a melhor dessas duas? Nenhuma demasiadamente ali é a correta. O correto é ser controlado, né? Como você pode perceber, a pessoa dependente centra suas vidas no outro. Já o independente conta apenas por si mesmo, né? Suas vidas só em si mesmo. Nenhum desses dois relacionamentos aí é o correto, né? Não funciona se tivermos esse padrão de comportamento. Imagine duas pessoas centradas em si mesmas ou centradas só nos outros. Não funciona. No lar, dentro de casa, por exemplo, a esposa não faz nada, ou o esposo, né? Não faz nada sozinho, não consegue fazer nada só. Já o outro faz tudo sozinho, então não dá certo. Aí vocês vão falar assim: mas os opostos, não, mas aí, e quando for a situação que tiver um só? Ou quando for a situação que precisa de dois? Então tem que ser controlado, todo mundo ali tem que ter equilíbrio. É tanto que, por exemplo, vamos dizer aí um esposo que sai para trabalhar e fica dias fora, a mãe ali, ela assume o papel do pai ali, ela faz o papel dos dois. Então tem que ter esse controle aí para não desandar a situação. Quantas acusações e desencontros não ocorrerão entre esses dois pontos de vista, né? Um que depende muito dos outros e outro que depende apenas de si mesmo. A maturidade emocional nos faz aprender a ter uma vida de interdependência. Uma pessoa interdependente consegue unir seus talentos e habilidades com os talentos e habilidades de outro. Há um espírito de cooperação mútua.
Esse aqui é o ideal para as nossas vidas. Interdependente, você consegue agir só na hora que for o caso, mas você sabe trabalhar em equipe. Se tem uma coisa que exige muito nas empresas é o quê? É umas perguntas na hora da entrevista, você tem facilidade de trabalhar com pessoas? Aí é onde muitos mentem, né? Mas eu sou quase um líder de equipe. Aí quando fala isso aí, você já percebe, esse cara gosta muito de mandar. Então, as empresas exigem isso porque elas sabem que o crescimento e o desenvolvimento só vai acontecer se trabalharmos em equipe, né? Eu não posso ter um setor que fica aqui, eu não estou fazendo isso porque fulano começa a contenda. Quando isso começa, a produção não vai bem, a produção desanda. Então, o interessante é trabalhar aí com interdependência, né? Onde você consegue se virar e onde você também sabe que precisa dos outros. Pode criar algo maior. A pessoa que trabalha unida aí, ela é capaz de criar algo maior. Agora, o que prevalece aqui agora não é o eu e nem o você, e sim nós, aí na interdependência. As pessoas interdependentes conseguem resultados melhores. Isso é inevitável. Trabalho em equipe tem resultados melhores. Comunicação. Então, lembra que o título da nossa lição qual é? As três. Vamos lá, o quê? Pode ler aí. As três colunas de sustentação do lar. Aí nós lemos lá em cima que é uma, o quê? Maturidade, comunicação e amor. Mandamento. Então são essas três. Então nós estamos batendo nessas teclas. Comunicação. Nós chamamos. Aqui, nós aprendemos aqui, os que chegou depois aí, que o amor, ele não é um sentimento, ele é um mandamento. Então depois vocês assistem a aula para vocês pegarem esse começo aí que está muito interessante. Comunicação. Nos chamados tempos modernos, a comunicação está se tornando rara, transformando-se numa tragédia para a humanidade. Isso é muito comum. O pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, afirma que a chave para se conhecer qualquer coisa é o amor e a comunicação. Sem a comunicação, a pessoa começa a morrer por dentro. Sabia? Isso é uma pura verdade. Esse pastor Antônio Gilberto, ele é um pastor muito sábio, morreu há pouco tempo. E nessa fala dele aqui, ele vai dizer que a pessoa com falta de comunicação morre por dentro. Então, e vocês estão cientes que a depressão era causada por falta de comunicação. É por isso que a minha dica, eu tenho até um vídeo sobre isso no canal, quando se tratando de suicídio. Por isso que o melhor escape para se livrar da depressão é a comunicação. E se você não acha ninguém para conversar, comece a desabafar para Deus. Comece a falar com Deus os seus problemas. Quando você começa a fazer isso, você vai sentir que aqueles problemas você está tirando de cima de você. Divide com Deus. Então, a comunicação é muito importante no lar, com Deus. Tanto se a gente não comunica com Deus, se a gente não fala com Deus, a gente se afasta de Deus. A gente vai morrendo espiritual. Se a gente não ora, a gente vai morrendo aos pouquinhos. Mas eu estou indo na igreja, eu não oro, mas eu estou indo na igreja. Mas assim, é necessário. Assim, qual que é mais importante, a oração ou a palavra? Os dois. Por quê? É através da palavra que eu aprendo a orar. É através da palavra que eu aprendo que eu tenho que falar com Deus. Então é a palavra que me ensina que eu devo orar. Então, ou seja, os dois têm que andar em conjunto. Aí vem o jejum também, que é o suporte essencial. Então, a comunicação ela é importante, tanto de você com Deus quanto no seu cônjuge. Tem pessoas que às vezes acontecem coisas e ela vai guardando e acaba que ela vai virar uma bola de neve e a situação é pior. Tem situação que é melhor você encarar logo de vez. Você, vou falar logo, porque tem que falar, porque lá na frente vai ser pior. E às vezes a pessoa descobre de outra forma, descobre por outras pessoas. Então, assim, irmãos, nós somos e estamos sujeitos à falha. Isso é comum. Mas se a pessoa chegar para você, o seu cônjuge chegar para você e falar algo ali, você vai sentir ali, por mais que você esteja cheio da ira ali no momento, não é pecado irar, tá, irmão? Não tem problema em irar.
problema é pecar. Pecar é pecado. Entendeu? Pecar é pecado. Irá não. Ireis, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua cabeça quando tiver irado. Ou seja, não vai dormir quando tiver irado. Primeiro peça perdão. Então, não é mais viável a pessoa chegar ali para você. É claro, estou dizendo que você vai perdoar de primeiro ali, mas seria interessante. A pessoa chegar para você ali, você vai sentir muita raiva, não. Você vai sentir se a pessoa está falando a verdade ou não. A gente sabe, não. Por mais que a pessoa esteja cheia de ira ali, você percebe se a pessoa está falando a verdade. Eu vou falar aqui, não justificando pecado, que pecar é opcional, tá, irmão? O pecado é opção. A gente peca por opção, a gente peca porque nós queremos pecar. Por quê? Não vem sobre nós tentação nenhuma que não seja humana. Se é humana, dá para, mas antes Deus dá o escape. Por exemplo, vamos dizer que o cônjuge traiu. Aí o que acontece? É o que a gente não faz, mas a gente tem que avaliar todo o contexto. Igual tem uma história de um pastor que ele viajava bastante, viajava de avião e ficava num momento só com uma secretária ali, mas assim, não era que ele planejava isso. Aí ficava e acabou que ele caiu e ficou nessa situação. Ele deparou nessa situação. Depois ele chegou e contou toda a situação. Tipo assim, não é justificável, igual eu estou falando, mas tipo assim, ele expôs todo o contexto ali que levou para aquele momento, entende? Aí que cabe avaliar, como eu estou dizendo. A Bíblia mesmo nos relata: se eu sei que meu olho me condena, eu arranco ele e jogo fora. Se minha mão me condena, eu corto ela e jogo fora. O que é? Se eu sei que aquilo ali é perigoso, eu não vou passar ali. Não é assim? Mas digamos que aconteceu. Aí você a maturidade vai fazer você avaliar o contexto. Parece até que eu estou defendendo coisa errada, mas não é. Estou fazendo vocês refletir, entende? Estão compreendendo, né? Eu já expliquei antes da minha fala que você tem que avaliar se está te fazendo mal, você tenta evitar. Mas digamos que aconteceu, aí você tem que avaliar todo aquele contexto ali e procurar sinceridade ali na pessoa na hora que está te revelando, que está te falando o que aconteceu. Porque a Bíblia fala que o único motivo aí do divórcio seria a prática de sexo sexual ilícita ou adultério. Então ali, mesmo assim, se a pessoa achar que deve separar, mas se puder perdoar, a tem que falar, beleza, melhor ainda. Então tudo tem que ser avaliado, mas como que vai chegar a isso? É maturidade. O nosso problema é o quê? Que quando nós deparamos numa situação dessa, o que nós pensamos? No que os outros vão falar, não é? Nossa, mas e aí? Irmãos, é assim que acontece. Nós vamos pensar o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. E aí é onde nós esquecemos de nós, do que é melhor para nós, e pensamos nos outros, e está nem aí para nós. Então a maturidade é colocar isso aí na balança na hora, assim. A pessoa vai chamar ela de não sei o que, ele de não sei o que, mas e aí? O que importa é o que vai acontecer daqui para frente. E também, maturidade é você perdoar, entender que aquilo aconteceu. Foi algo que aconteceu, está perdoado. Perdoar é como se aquilo não vai acontecer mais. Agora, perdoar. Mas tem que ficar de olho, não confio não. Não é perdão. O perdão é perdoar mesmo. Se não pode, se não vai, já aconteceu, beleza. Mas eu acredito que não vai acontecer de novo. Isso é perdão. Agora você perdoar desconfiando é a mesma coisa que ele. Não, eu estou aqui, mas estou de olho em você. Continuando. Somos capazes de assistir ao vivo a uma comunicação, né? Somos capazes de assistir ao vivo uma transmissão de algum evento, independentemente da distância local onde está ocorrendo. Então isso aqui é o papel da tecnologia, a forma de comunicação hoje. A gente comunica do outro lado do planeta ao vivo, no mesmo momento, fazer igual o outro, uma live ao vivo. Ia gravar uma live ao vivo. Agora, então, você falou nessa parte aqui, esses dias eu estava assistindo uma ministração aqui, aí a pastora estava falando que
Esse aí Então foi um meio que tiveram. esse é um método que muitos estão usando, de todo mundo lá, não tem nada importante. E querendo ou não, irmãos, passa a ser desrespeitoso ali, quando você está naquele momento ali em família ali, tem coisas que é urgente, tem coisas que é necessário, mas tem coisas que são coisas fúteis, às vezes, coisas que dá para você resolver depois, que não atrapalha, e a pessoa acaba deixando aquele momento ali. Igual, às vezes a pessoa sai do telefone, fica lá horas e horas e não volta mais. Todo mundo termina ali a refeição e fulano não participou. Então a coisa ideal, eu já conheço alguns pastores, alguns obreiros que fazem isso aí, é importante. A gente aderir a essa ideia, não foi na hora da refeição, porque é muito difícil encontrar a família toda. Às vezes os trabalhos, como nós aprendemos nas lições passadas, não são divergentes ali, não se encontram. E às vezes o único momento que tem é na hora da refeição. Então aquela hora ali, igual ali, o Salve já contou o testemunho lá, na hora lá, que tem que ter a oração lá, quando não tem, isso chama atenção, as crianças chamam. Então, é necessário a gente fazer isso aí. E isso aí serve como culto doméstico também, essa oração, essa comunicação, que você vive ali nesse momento. Então, mas nós devemos aderir isso aí. Não querem nada, não, cancela tudo aí. Agora é a hora. É porque, querendo ou não, é um momento especial. Eu já vi até me falar, né, que é um momento sagrado ali agora. A hora da refeição é um momento sagrado. Interessante que alguns casais da atualidade hoje, eles, mesmo estando perto um do outro, estão longe, devido ao telefone. Eu e minha esposa estamos a seguinte coisa: quando nós entramos para o nosso quarto, nada de telefone. Telefone só com despertador ou horror, que a gente pode colocar para orar, só isso. Ô, benção, hein? Orar junto, irmão, isso é saudável demais, tá? Tem que ter essa prática de orar junto. É bom. Irmãos, isso é saudável. Vocês sabem por quê, irmãos? Querendo ou não, presta atenção. Eu vou contar para vocês aqui, porque é muito saudável e melhora o relacionamento. E você pensa que eu sou um ancião nessa área, né? Vou contar para vocês aqui. Quando você está orando ali, você está orando para Deus. Mas quem está do lado ali é o cônjuge. O seu cônjuge ouvindo a sua oração, tem pessoas até que têm vergonha disso, mas o seu cônjuge ouvindo a sua oração, ele vai ver a sua independência, a sua dependência que você tem. E a sua fragilidade fortalece o seu cônjuge. Sabia disso? Ele vê uma fragilidade em você, ele vai agir para tentar ajudar você a suprir esse meio. Então as suas orações juntas ali, não pode ficar silêncio também ouvindo a oração do outro. Vou ver o que ele vai falar aqui. Aí ele vai falar: ó Senhor, transforma essa mulher, e não sei o que. Aí você transforma mesmo, Senhor. Transforma esse homem, Senhor, transforma mesmo, Senhor. Entendeu? E é interessante por causa disso. Ali, um está com os dois conversando ali, e talvez vocês entrem no diálogo ali com Deus, e o negócio fica até melhor. Então é interessante, irmão, essa oração em conjunto, essa oração que a gente tenta aplicar assim, nos lares. E tudo se torna comunicação. Sim, e é comunicação. Porque às vezes tem coisa que um não tem coragem de falar para o outro, fala para Deus ali, mas para o outro escutar. Entende? Fala ali, ó, Deus, é assim, assim, assim. Aí eu já quero dizer: Senhor, mas o Senhor sabe por que assim. O Senhor sabe por que está assim, Senhor. É comunicação, irmãos. É saudável, chega a arrepiar, porque é forte esse negócio. É saudável. Vocês estão. Olha, Senhor, o Senhor viu lá, né? Como é que aconteceu? Aí eu de cá: o Senhor viu quem começou, Senhor. O Senhor estava lá. O Senhor viu quem começou. Então, é saudável orar junto. Na hora da refeição, evita telefone, aparelho, esquece trabalho ali, é o momento da sua família. Porque a pessoa que não tem momento para alimentar com a família, você não tem nada. Porque se não é uma coisa importante nessa vida que eu considero é comer. É uma coisa que é importante. Então se você não tem um momento ali com a sua família para comer com a sua família ali, então você é igual o colega que eu falo, que toma café sem açúcar já desistiu da vida. É tipo assim, a pessoa já desistiu da vida já.
Continuando. Podemos, através deles, via internet, ter acesso a informações do mundo inteiro. Porém, ao mesmo tempo, as pessoas que estão ao nosso lado aí, né, a gente costuma se afastar. É o que o Johnny acabou de falar. Ele nos aproxima de quem está longe e nos afasta de quem está perto, né? Está ocorrendo uma perda de contato entre as pessoas. Você pode ver, você passa nos lugares, nos grupos de amigos, aí tá lá, tá todo mundo assim. Ninguém se fala, ninguém comunica nas horas. As pessoas nas lanchonetes, às vezes está conversando com o outro aqui do lado, tá assim, olha o que fulano dá. Fiz, gente. E tá todo mundo ali. Aí, em vez, olha que eu mandei para você aí. Partilha aqui, gente. Conversa aqui. Não fala, né? Isso aí também rola muito hipocrisia, esses comentários de foto aí. Não vou nem falar nada. Mas você já viu aquela imagem que eles colocaram agora, dos macaquinhos? Sim. Então, tem o quarto, né? Aí criaram o quarto. O outro é assim, né? O quarto o quarto é o celular. Fez muito sentido lá. O mudo, surdo, cego e o celular agora. As pessoas saem para trabalhar cedo quando os seus filhos ainda estão dormindo e ao voltar, eles à noite já encontram dormindo. Às vezes os filhos encontram os pais apenas fins de semana. Talvez seja essa a realidade das famílias no dia a dia. Então tem pais que moram na mesma casa, mas só encontram os filhos no final de semana. Eu trabalhava aí na Brametal e tinha um colega nosso lá que ele vivia fazendo hora extra. Ele falou assim, a gente até brincava com ele. Ele falava assim, ei, seu filho não pergunta não, sua mulher, que esse homem está deitado aqui não? Porque eu não te vê. Você não vê ele, vocês não têm contato. E a gente até brincava com ele assim, que o menino chegava e falava, mamãe, quem é esse homem, mamãe? Mas é porque o homem vive tanto focado no trabalho que acaba esquecendo. Então, isso não é legal. Por isso que eu falo, às vezes a pessoa pensa muito no futuro dos filhos, esquece o presente, né? Você tem que pensar no futuro? Beleza, mas e o presente? O que está acontecendo? Igual já falamos em aulas passadas, a preocupação do futuro só vai existir o que eu estiver plantando agora no presente, o que eu estiver fazendo, investindo agora no presente. E não é dinheiro apenas não. Filhos precisam mais de atenção do que de dinheiro. Falta de... a 107 agora, né? A falta de recursos, o desemprego e pobreza tem levado muitas pessoas a buscar melhoria de vida nas grandes cidades. Muitos, não obtendo sucesso, passam a morar nas periferias em condições precárias, sabendo que esse problema é um verdadeiro caos social que tem contribuído para o aumento da violência, do vandalismo. As pessoas sentem-se medo, afastando-se umas das outras. Isso aqui quer dizer o quê? Às vezes a pessoa evita de ajudar uma outra por medo. Não tem situações assim? A pessoa passa na rua e vê um agredindo o outro e não se prontifica a ajudar por medo, porque a violência está tanto. Então isso tem também afastado as pessoas, tem distanciado as pessoas. Esses aglomeramentos na periferia, as pessoas vêm do interior para tentar a vida na cidade e acabam não dando certo, e aí a violência vai aumentando. As consequências são as mais drásticas possíveis. O medo, a solidão, uma sensação de vazio tem dominado a geração atual. Comunicação no lar. Como vai a comunicação no seu lar? E aí? Então, é uma pergunta retórica. Pergunte para você mesmo, analisa, responda, avalie aí como está a comunicação no seu lar. Como é o seu relacionamento com os seus pais e com os seus irmãos? Existe problema de comunicação na sua casa? Existem vários elementos que estão contribuindo para essa quebra de comunicação. Observe e descubra como combater. Ainda bem que nós temos aqui as respostas para essas situações. O primeiro elemento é o excesso de horas de frente à TV ou internet, né? Não tem, às vezes a pessoa depara de frente a alguma coisa, um jogo, alguma coisa, e esquece da vida. Isso é muito perigoso. Tudo tem que ser controlado. Tudo tem que ser controlado. Tudo excessivamente ali, tudo
demasiado ali já passa a ser até pecado, né? As pessoas, que aí já começa a entrar o vício, né? E os viciados não tem. Irmãos, tem coisas que a gente tem que se controlar. Isso aqui, celular, então, ele é terrível. Se você não se policiar, se você não tomar cuidado, você passa horas e horas ali no celular e esquece da vida. Deixa de fazer as coisas. Agora, os jovens ficavam 3 horas e meia, 4 horas diferentes, né? Ó, hoje você não vê uma turma que sai para conversar assim e vai conversando e vai conversando. Hoje não, hoje você matou aí? Ó, pega aí, não sei o que, não sei o que. Tudo aqui, jogo, essas coisas assim. A pessoa fala, eu vou sair um pouco para encontrar os amigos. Chega lá, todo mundo reúne com o celular na mão e... Que coisa, né? Antes, quando a gente saía, a gente ia inventar alguma coisa, comer alguma coisa, todo mundo ia inventar uma brincadeira. Mas hoje Eu subi lá para casa, né? Aí chegava lá, eu tinha um cedo Wi-Fi, aí dava assim, né? Aí os quartos não davam. Daqui a pouco tudo jogando na era, né? Aí pro lado de internet. Não vivia a vida, não vivia a vida. Isso aí, o que acontece? Tem um ditado, né? Que antigamente, para expulsar a pessoa de casa, a pessoa colocava o quê? A vassoura, a superstição, né? Colocava a vassoura atrás da porta, né? Hoje é o quê? Desliga o Wi-Fi, né? Desliga o Wi-Fi para ver se vai embora, porque as pessoas hoje estão... Mãe que deseja... Hoje... Aqui, ó. As situações que nós estamos vivendo no dia a dia, ó. Às vezes, assim, ó, já imaginou, deparei com a situação que às vezes a mãe precisa de ajuda de uma filha, a filha, não posso atender agora, porque está vendo a novela. Ou filho que precisa do pai, e o pai não pode atender porque está vendo o jornal, está assistindo futebol. Olha que situação, né? Alguém está precisando de você, diz, não, agora não, porque estou ocupado aqui vendo a novela, estou aqui assistindo futebol, estou vendo o jornal aqui. O filho querendo a atenção do pai, o pai priorizando mais aquilo ali. Ainda mais nos dias que nós vivemos, onde tudo tem que ser avaliado com mais detalhe. Por exemplo, jornalismo, a mídia da nossa sociedade hoje não é confiável. E às vezes você deixa de estar ali no momento do seu filho ali para ficar vendo aí os jornais. Uma vez eu vi uma pessoa comentando que tem uns jornais aí que se você for olhar esse jornal para ler, diz que foi espremer até sangue, sabe? De tanta violência, de tanta coisa ruim que acontece. E a pessoa, quanto é triste se sentir menos importante do que a novela ou o jornal, pensa, tudo isso a criança, o cônjuge, estou precisando de você, não, agora não, porque estou vendo isso. E aí a pessoa sente que você está dando mais importância. É claro que tem aquele momento que você quer relaxar, tem aquele momento que você quer sossego, mas a esposa quer conversar porque quer conversar, não te deixa de seu sossego. Mas tem esse momento, Isso não acontece na sua casa, né? Ainda bem que lá em casa não acontece. Irmãos, assim, ainda bem que esses momentos está todo mundo em paz, mas tem momentos que você não quer falar nada. Aí, não sei o que, não sei o que. Aí você fala, ô Senhor, eu quero um sossego. Aí você pensa em voz alta, Senhor, eu só quero um minutinho de paz. E a pessoa, mas vamos conversar, e não sei o que. Irmão, tem esse momento que a pessoa não está animada para nada. E a pessoa, não sei o que. Igual ontem até falei com eles. O Pedro estava conversando tanto, eu falei assim, misericórdia, Pedro, faz silêncio. E ele não estava gritando, ele só estava conversando, mas não estava aguentando mais ouvir ele. Eu disse, meu filho, pelo amor de Deus, faz um silênciozinho. Não, e ele, e o pior é que é uns assuntos assim, nossa, que interessante estar falando sobre isso, mas ele já estava falando tanto que a gente já não estava conseguindo mais acompanhar. Eu disse, meu filho, vamos brincar de outra coisa, vamos dormir. Igual eu coloquei lá, estou doutrinando ele lá agora a questão do celular. Antes estava ficando muito, agora estou evitando. Hoje mesmo, com a luta, mas hoje ele não mexeu com o celular, já é uma vitória. Aí ele estava com os menininhos brincando lá, chegou lá em casa, papai, por favorzinho, me dá o celular. Eu falei assim, não, meu filho, por que você quer celular? Cadê os outros meninos? Vai brincar. Tá lá, os outros não estavam brincando, ele queria celular.
Não, ele resistiu hoje, ficou sem o celular. Então isso é coisa que nós devemos aplicar. Igual hoje eu já não deixei de maneira nenhuma. É lógico que não vou tirar, mas às vezes você deixa lá, mas é determinar tempo. Isso, meu filho, vai ficar tanto tempo. E o bacana é que você fala para o Pedro assim, ó, Pedro, você tem mais 5 minutos. Ele não faz ideia de quanto é 5 minutos, mas você fala 5 minutos, e deixa ele lá mais um pouquinho, depois fica, meu filho, já deu 5 minutos. Ele, aquela cara de quem não está gostando, mas deu 5 minutos. Então isso é interessante, que você não é radical. Quando você estimula essas brincadeiras assim, você acaba ensinando ele como é que funciona. Aí eu falo, ó, mais 5 minutos, aí você vai lá e você fala, ó, você pode estar onde você estiver. Ele está para lá e fala, já deu 5 minutos. Ele pega, trava e guarda. Graças a Deus ele é muito nessa questão, ele é agitado, muito agitado, não sei quem puxou. Mas ele é, graças a Deus, ele é muito obediente. Eu acho que ele puxou os América. Né, Luciano? Os América. Continuando. Já pensou o quanto é triste, né? A pessoa depende de sua atenção. A pessoa como é que é a palavra que fugiu agora? A pessoa destratar a outra é um desprezo, né? A pessoa ser desprezada é ruim demais. A pessoa às vezes está lá querendo sua atenção lá e você faz pouco caso. Isso é terrível. O horário das refeições, um momento, família, se reunir e confraternizar. Nesse momento aí, que nós aplicamos em nossas vidas, que nós viemos aplicar na nossa vida esse momento seja especial. Ou que seja, quer fazer alguma coisa, que faça uma coisa para a família. Vamos assistir alguma coisa? Vamos assistir nós todo mundo. Uma coisa, né, para todo mundo. E não eu estou no meu joguinho aqui e eu vou deixar aqui pausado. Vai pausado mesmo, então não vai colocar a mão em nada. Hoje aí, os videogames, existem alguns brinquedos eletrônicos aí que o pessoal passa tempo a tempo aí fixado. Tem situações de pessoas que passam dias, estou falando sem dormir, de frente a videogame. Uma vez eu vi uma reportagem de um menino que ele morreu de frente no jogo. Ele ficou tanto tempo ali que ele deu algo nele lá e a porta fechada. Quando os pais entraram, ele tinha morrido. Desmaiou, né? Então, aí tem situações. Então, aí a pessoa. Outra coisa, eu estava até falando lá com a minha sogra, que a criança, ela fica retardada, se ela ficar muito tempo no celular, essas coisas. Sabe por quê? O que eu expliquei para ela? Que a pessoa ali de frente para a imagem ali, o cérebro dela não cria nada. Ela está pegando tudo ali. Tudo que ela quer ver está ali. Então por isso que nós já falamos sobre isso. A leitura, a imaginação é importante, porque ela cria um cenário. Por exemplo, quando você vai contar a história da Bíblia, quando você vai falar, nós já conversamos sobre isso, você vai falar a história da Bíblia, vai contar lá a luta de Davi e Golias, você não se imagina como é o cenário, você não cria, então você está colocando o seu cérebro para trabalhar, você está criando ali, mas quando a pessoa só fica aqui, então ela fica uma pessoa sonsa, retardada mesmo, mongolóide, né, que fala, né? É essa palavra, eu acho que é. Continuando. A internet talvez seja uma das maiores criações do final do século XX. A internet é bênção demais, tá, irmão? A internet é uma maravilha. Opa! Como tudo, né? Até o evangelho, se a pessoa não souber usar, passa a ser pecado, se não saber ser um verdadeiro cristão. Que fanatismo é pecado. Fanatismo aquelas coisas desnecessárias que a pessoa tenta aplicar. Que se eu não fizer isso, Deus vai me matar. E que se não, Deus tem mais coisa para fazer do que ficar matando os outros. Através da internet você pode receber ou enviar mensagens de qualquer parte do planeta. A internet vai se tornando acessível para todos. No momento a gente já vê que ela é acessível para todos. Esse livro aqui ele é antigo, mas a gente já vê que hoje uma porcentagem bem alta, né, já tem acesso à internet. Hoje até tem tribos hoje que já tem aí
Wi-Fi já na aula. No entanto, um instrumento tão útil pode ser bastante destrutivo, como qualquer outra coisa que não sabemos usar, passa a ser destrutivo. Visitando alguns sites, podemos facilmente nos deparar com situações de risco. O diabo ele tem suas maneiras de trabalhar aí e utiliza aí, esses meios. Hoje você vai acessar a internet, não precisa você acessar coisas indecentes, elas começam a aparecer lá para você. Então o campo ele trabalha mais ou menos assim. E aquele que leva a curiosidade faz o que a pessoa vai entrando, quando vai ver, está atolado no lamaçal. Então é um instrumento útil, mas nós temos que saber utilizar. O mais grave é o tempo demasiado que algumas pessoas ficam na frente de um computador, de um smartphone, navegando aí na internet, isolando-se dos seus familiares. Nunca, não deve deixar o seu filho utilizar a internet longe de vocês. Sempre vocês ali controlando, porque, igual já falamos aqui, a forma do inimigo trabalhar é muito perspicaz, é uma coisa muito delicada. Igual eu falo para todo mundo, ninguém nunca vai ver, a menos que vá para o inferno, ninguém nunca vai ver o diabo passar aí todo vermelhão, chifrudo de 3 metros de altura, com tridente e aquele rabo comprido. Ninguém nunca vai ver isso. Ele sempre vai vir fantasiado. Paulo escreve que, se possível, ele traz um anjo de luz. Quando ele apareceu lá para Eva lá, se ele tivesse aparecido lá com o diabo lá, você acha que Eva não tinha expulsado ele? Ele veio como um animal comum ali, uma coisa ali que era o costume, né? Costumais ali, e veio e ganhou. Mas se ele aparecer daquele jeito, ele vai falar, sai pra lá, vai estar repreendido em nome de Deus. Então, minha filha, quando eu coloco muitas vezes livros para assistir no YouTube, e esse tempo atrás, hoje eu cortei, porque ela só assiste por tempo. Ela estava assistindo e dentro até um anúncio. Começou um anúncio evangélico, só que no meio de um rapazinho passando batom, passando maquiagem, um anúncio, né? Eu falei, não tá certo não. Mas é assim que acontece. Esses anúncios aí chegam e eles vão clicando, e quando você vai ver, já deparou em lugar terrível. Olha, por exemplo, a menina vendo um camarada nessa situação, então é meio constrangedor. Continuando. Faça uma autoavaliação e veja quantas horas por dia você permanece na frente da TV. Nós nos avaliamos na TV, no celular, então nós temos que fazer essa autoanálise e se policiar. Aceite, por exemplo, o desafio para não assistir televisão aos domingos durante um certo tempo. Faça esse desafio usando o tempo para outras atividades, por exemplo, leitura, evangelismo, visita, alares, orfanatos, hospitais, etc. Em seguida, ore a Deus para que lhe ajude a cumprir esses propósitos. Então, irmãos, tudo é devagar. Por exemplo, como eu já falei de café aqui mais cedo, você quer cortar o açúcar do café, você não pode chegar amanhã, a partir de amanhã eu não vou tomar mais café com açúcar. Senão, é igual o menino falou, já desistiu da vida. Você tem que fazer o quê? Não quero tomar mais café com açúcar? Se eu coloco 6 colheres de açúcar, amanhã eu vou colocar 5. E assim eu vou seguindo. Aí fica uma semana tomando café com 5 colheres de açúcar. Outra semana, 4. É assim que vai acontecendo as coisas. Então as mudanças na nossa vida não pode ser radical. Pode dar certo? Pode. Mas pode acontecer que não dê certo, porque foi muito rápido, foi muito radical. Então por isso que as coisas têm que ser com cuidado. Então, ou seja, você para um minuto e fala assim, eu fiquei tanto tempo aqui, vou tirar um tempo. Igual a questão, uma aplicação que eu fiz para os jovens, logo quando os meninos assumiram aí a liderança dos jovens, eu coloquei essa aplicação de 5 minutos de oração. Então, ou seja, a minha visão é que de 5 minutos depois passasse a ser 10, e assim sucessivamente. Mas a gente tem que ir alimentando isso, tem que ir devagarzinho. Não precisa você, na sua casa, você que não tem o costume de orar, chegar lá, vou orar 1 hora, não vai rolar. Não vai rolar. Se eu vou orar 5 minutos, aí depois de 5 minutos você já começa a orar um pouquinho mais. O importante é orar.
Outro elemento que tem contribuído para a quebra da comunicação no lar tem sido também as desavenças. Nós falamos muito sobre isso aí. Se essa é a sua realidade, deixe Deus, através de você, abençoar o seu lar. Descubra o valor do perdão, reconcilie-se com seu irmão, seus pais. Você estará abrindo um espaço para a operação de Deus. Então, ou seja, fazendo isso, você vai estar se tornando maduro. A maturidade vai estar tomando conta de você. 2 elementos aí, ó. Na verdade é o ponto 2. Elementos básicos da comunicação. Há alguns elementos que são imprescindíveis, né? Ou seja, a comunicação, né? O ouvinte aí e a empatia. Outra coisa importante é procurar não tirar conclusões precipitadas. Nós somos experts nisso aqui, né? Tirar conclusões de situações que nós vivemos. Finalmente, devemos cultivar uma boa comunicação, nunca se esquecendo de dizer: eu te amo, me desculpe. Lembra que eu falei? Às vezes a pessoa vem brigar com você e fala assim: a culpa é minha mesmo. Mas tem que ter cuidado, porque se você for falar isso com a mulher, eu vi um vídeo, foi engraçado, eu vou falar para vocês, mas querendo ou não, tem uma realidade. O camarada, talvez vocês tenham até visto esse vídeo. O camarada foi se divorciar da mulher, a mulher foi se divorciar e estava esperando, estava tomando uma água de coco. Aí ela chegou lá: eu trouxe aqui o divórcio para você assinar. Aí o camarada: tá bom, vou assinar. Aí quando ela viu que foi muito bom, ela disse: tem aquele, o carro também, e eu vou querer o carro também. Aí o camarada: tá bom, eu ia em tal lugar, mas eu vou de ônibus, pode ficar com o carro também. Aí depois: tem aquele negócio, um objeto lá que eu gostava muito, tem isso também que eu vou querer. Nossa, eu gosto muito daquilo, mas se você quer, então pode ficar. Aí ela não se conformou, assim: então eu não quero mais o divórcio, eu quero voltar. Ele falou: não, tudo bem, se eu vou voltar, é até melhor, que eu não preciso pegar o ônibus para ir em tal lugar. Aí ela ficou toda brava, mas é uma realidade. Assim: eu quero voltar. Ele falou: melhor ainda. Olha o que ele falou: melhor ainda, que aí não precisa eu pegar o ônibus, que eu queria ir em tal lugar, que eu queria o meu CD de fulano também. Aí ela pegou, levantou e foi embora. É um sarcasmo ali, é a ironia, mas é uma realidade, irmão. Tem pessoas que querem só brigar, e a outra às vezes quer paz, e aí não conformam. Continuando. É possível termos uma boa comunicação no lar, com o próximo ou com a igreja, se não nos relacionarmos bem com Deus. Isso aí é impossível. Comunicação se faz necessário um emissor, um receptor e um canal que leva a mensagem. Nós vamos estudar muito isso, sabe onde? Hermenêutica e homilética. Vamos ver, vai aparecer aula de LPL, aula de português. Mas é gratificante, é legal. Nós vamos estudar muito sobre mensagem no hermenêutica e homilética. Um assunto bem interessante. Exegese, essas pessoas que falam essas coisas, exegese, homilética, hermenêutica. Aí o cara chega para pregar e vocês pensam que está falando em língua, né? Porque a hermenêutica da exegese, mas é um tema bem interessante. Continuando. Orar é mais do que uma obrigação. Algumas pessoas têm o hábito de orar quando acorda, ou quando vai alimentar, ou quando vai fazer qualquer coisa. Nós temos esse hábito, né? Só que a gente tem que tomar cuidado para não se tornar uma coisa mecanizada, uma coisa assim que não tem muito sentido. A gente faz aquilo porque às vezes é um hábito, mas a gente tem que saber o significado aqui, por que você está orando, tudo isso tem que ser avaliado. Porém, orar é um privilégio que temos. Orar é se comunicar com Deus. Experimente isso diariamente e torne-se um agente de Deus para abençoar sua casa. É nosso dever abençoar nossa casa, tá, irmãos? Igual eu falei no início da aula, a palavra ela tem poder. É igual você vai fazer algo e você já coloca na sua mente: não vai dar certo, não vai dar certo. O resultado é qual? Não vai dar certo, irmão, porque o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de pegar a informação e fazer ela real.
Então, quando nós mandamos uma informação, nós soltamos uma informação, ele vai trabalhar em cima daquilo. É por isso que tudo que nós somos otimistas, dá certo. Sabe por quê? Uma experiência, eu lembro quando eu namorava a minha querida esposa, e aí, às vezes eu ia lá para a casa dela lá na terra de Johnny lá, e às vezes eu ia para o ponto de ônibus, e aí às vezes eu tinha que pegar 2 ônibus, né, para vir para cá. Só que aí tinha vezes que eu ia para o ponto assim, ó, eu vou chegar lá e vou conseguir uma carona. E eu colocava aqui na minha mente, aquilo era tão real, que eu chegava, fazia assim, a carreta parava, eu via parar aqui, era muito real. Então, mas aqui na minha mente, já estava formado. Mas tinha dia que eu vi assim, hoje eu acho que está meio ruim, galinha. Eu tinha que vir de ônibus, eu pegava o ônibus, ia atrasava, ia para outro lugar, e era agarrado. É uma experiência simples, mas que é uma coisa que acontece no dia a dia. O que você coloca na sua mente, você pode ver que quando você está otimista com uma coisa, dificilmente ela dá errado. É só se tiver de dar errado mesmo, mas dificilmente quando você está otimista. Geralmente as coisas dão errado, nós somos pessimistas. Não sei se vai dar certo. Amor, então aí é o terceiro, né? Aí é o mandamento. Não é uma opção, é um mandamento, como já falei para os irmãos. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. A si mesmo se entregou por ela. Está vendo aqui a importância do marido, como o marido deve amar a esposa, a ponto de se entregar por ela, de morrer por ela. Esse é o amor que Cristo ensina o marido a ter pela esposa. E a obediência lá que todo mundo já grila quando fala que ser sujeito, ser submissa, é o amor que a igreja tem que ter por Cristo também. É uma manifestação de ações positivas e incondicionais. O amor é a base para um bom relacionamento. Isso é evidente. Então o amor tem que ser incondicional. O que é incondicional? Aquele amor que Cristo tem pela igreja. Deus quer da igreja fidelidade, mas o amor dele excede o que a igreja pode oferecer. Entende? Então o amor de Cristo pela igreja é além do que a igreja pode oferecer para Cristo. Compreende? Continuando. A Bíblia ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Devemos amar as pessoas indistintamente, independente da cor ou posição social. Eita, que isso aqui é interessante, viu? O amor deve começar em casa. Nós devemos amar as pessoas por ser pessoas, não por grau social, não porque ela é ali, não tem a fala que diz por aí que a pessoa vale o que tem. Então isso, não devemos amar as pessoas. Tem pessoas que avaliam a outra pelos bens que ela tem. Tem pessoas que às vezes faz o bem para outra esperando algo em troca. Não, fulano aí mais ou menos assim, eu vou fazer amizade com ele. Então o nosso amor não pode ser interesseiro. Paulo escreve em Coríntios capítulo 13, o amor, ele não é interesseiro, ele não se dá esperando nada em troca, ele é puro. Uma manifestação de ações positivas e condicionais. A Bíblia ensina que devemos amar, embaixo devemos amar pessoas indistintamente. O amor deve começar em casa. Não tem aquela pessoa que ama todo mundo, mas não ama as pessoas dentro de casa? Ele é aquela pessoa que assim, trata todo mundo bem, mas em casa trata a esposa ou o esposo que nem um cavalo ou uma cancela. Então o amor ele começa em casa. Porque se o amor começa em casa, você consegue amar as pessoas de fora. Mas você amando as pessoas de fora, esse amor ele não é verdadeiro, porque em casa você trata as pessoas mal. E eu não estou falando de amar pessoas fora, o sexo oposto não. Estou falando tratar bem mesmo. Entende? Nós tratamos com todo carinho e as pessoas de casa não tratam bem. Então não é para ser assim. Amar não é uma opção, mas sim um mandamento. O livro de Provérbios mostra como praticar o amor. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber.
porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça e o Senhor o pagará. Provérbios 25, 21 e 22. Se quem? O que te aborrece, não é isso? Não está falando que a gente faz o bem aqui. Jesus ensinou sobre isso, falou assim, ó, você vai fazer o bem? Faz o bem para quem não pode dar nada a você em troca. Às vezes a gente faz um churrasco em casa, a gente só chama quem tem condições de fazer um churrasco para me chamar, não é assim? Eu vou fazer um churrasco aqui, vou chamar a Luciana, porque hora enquanto a Luciana faz um churrasco lá, e ela pega e me chama. Vou chamar o Johnny aqui, que o Johnny de vez em quando fala que compra carne lá, mas falta pessoas para comer churrasco com ele. Então, não é assim que deve ser. A Bíblia fala, quando você for fazer o bem, faça por aqueles que ele pode retribuir. E aí, Deus recompensará. Quem ama, o amor é algo que não é apenas beneficia aí quem recebe, mas quem dá também. Já viu quando você faz um bem com uma pessoa bem necessitada? O bem que faz pra gente? O alívio, não dá uma paz na alma? Então, amar é fazer ao outro aquilo que você deseja que ele faça. Quem ama dá o melhor de si para o outro. Quando agimos assim, conseguimos resgatar o amor, desfrutar as bênçãos de Deus. Resolvemos conflito no lar. O que é um lar? No latim a parte da cozinha onde se acende o fogo, posteriormente o ambiente onde vive uma família. Do sentido original temos a ideia de um lugar aconchegante. Então quando se fala de lar, você já lembra do seu aconchego. Quando se fala de lar, você pode ter a mordomia que você tiver, você pode estar no hotel que for, mas nunca vai comparar o seu colchãozinho velho que fica lá jogado lá, que quando você chega você se espera. Não se compara. Por mais simples que seja, as mordomias não se comparam com o seu lar. Não tem aquela paz que tem no seu lar. Algumas famílias já não desfrutam desse aconchego do lar. Tipos de conflito: conflito intrapessoal, conflito interpessoal. O intrapessoal é um conflito pessoal que pode interferir no relacionamento conjugal e familiar. Essa forma de conflito pode estar relacionada a traumas, culpa e má formação de personalidade, ou seja, coisas que a pessoa tem vivido e aí ela se culpa. Não tem aquela pessoa que sofreu algo lá no passado e ainda se culpa, não se perdoa. Tem pessoas que não se perdoam ainda que já tratou do assunto e acaba não se perdoando. Isso não é saudável. Conflito interpessoal é um conflito entre duas ou mais pessoas que ocorre, na maioria das vezes, por falta de maturidade, né? Aonde um aponta o outro, é você, não o outro. Não, é você, ninguém chega a conclusão nenhuma. Então, acaba sem maturidade. Um bom relacionamento ocorre a partir do momento em que as pessoas se empenham para alcançar uma interação produtiva. E quando são capazes de aceitar que o outro incondicionalmente, ou seja, quando você é capaz de reconhecer que você está errado. Você pode ver que essa lição está batendo muito nessa tecla, né? De reconhecimento, onde nós devemos reconhecer quem é o erro. Aí a pessoa que está aqui, o cônjuge não está, fala assim, fulano tinha que estar aqui para ouvir essas coisas. Não é assim? Aí os outros falam, sorte de Raniel mais o Saulo, então os dois aqui, então os dois aprendem. Então, mas o bom não é isso que a gente pensa? Quando você vai no culto quando você vai no culto que dá aquele ensinamento onde a pessoa deve comportar, aí a primeira coisa que você pensa, fulano devia estar aqui para ouvir. Contar os dois juntos, aí não tem jeito, tem que aplicar. E aí a gente fica pensando, fulano devia estar lá. Conflito extrapessoal interfere no relacionamento, por exemplo, dúvidas ou má administração financeira, doenças, viagens, ciúmes, etc. O conflito extrapessoal é a pessoa que não tem controle sobre o dinheiro que ganha, é a má administração. Às vezes a pessoa cursa técnico, faculdade, bacharel, tudo em administração, mas às vezes não consegue administrar. Aí não tem aquela pessoa que às vezes tem que fazer um doutorado para ver se. Não tem pessoas que às vezes precisam se aprofundar?
então, mas aí acaba querendo. Irmãos, ó, eu acho que ele vai chegar nisso aí, se chegar é bom que a gente já pula. É o que acontece, maturidade, ela é importante porque, irmão, querendo ou não, o financeiro, ele conta muito. Porque você com maturidade, você sabe viver aquela situação que Paulo vai falar aos Filipenses. Eu sei passar necessidade, sei passar aflição, sei ter abundância. Porque às vezes os relacionamentos se desfazem por financeiro. Porque o cônjuge ali não conforma com aquela situação. Mas é uma fase que a pessoa vive, que a pessoa está vivendo. Então ali a pessoa tem que aprender a conviver com isso. O financeiro ele é muito importante. Por isso que a administração é importante, para você não chegar numa situação difícil. Porque na situação difícil, às vezes a pessoa não tem maturidade para entender que aquilo é uma fase. E nós precisamos entender que fases ruins acontecem, mas depois vem a abundância. Faz isso que eu vou falar para vocês agora. Ó. Tem pessoas que te ajudam na sua dificuldade, mas eles não estão preparados para ver você prosperar. Você acredita nisso? Eles vão te ajudar na sua dificuldade, mas eles não estão preparados para ver você próspero. Então a gente tem que ter muito cuidado, e às vezes é o contrário, né? Mas não, tem pessoas que não preferem te ajudar ali no sofrimento ali, mas quando você tiver bom, te abandona. Às vezes tem uns contrários também, né? Aqueles que se aproximam para aproveitar, e tem aqueles que já é inveja aqui. Nossa, não sei o que, me abandonou, entende? Então existem essas coisas aí também. Soluções para os conflitos no lar. Amor, Efésios capítulo 5 e 5. O amor, os tipos de amor, e há 4 definições do grego para a palavra amor. Tem um vídeo sobre isso também, procura lá, tá, pessoal? Rapaz, vocês têm que ver os vídeos lá no canal, lá, ajudar o irmão lá. Tem um vídeo lá sobre o amor também lá, procura lá para assistir. Eu vou facilitar para vocês e vou mandar no grupo lá. O filhos, que é o amor fraternal de irmãos, né? Palavras filantropia, vem da palavra filantropia. Eros, que é o amor físico, erótico, amor, sentimento, amor de desejo. Mas daí vem a palavra erotismo, da palavra eros, é um tipo de amor que existe. Storge, o amor romântico, afetivo, familiar, aquele amor, né, de início de namoro, aquele amor assim que tudo é lindo, tudo é flores, termo que também não aparece nas escrituras, pois é mais moderno e secular. Aí agora que vem um forte, o ágape, que é o amor de Deus para conosco, né? O abnegado aí de amor de Deus, o verdadeiro. O amor ágape é o que deve existir entre os membros do corpo de Cristo, flui diretamente de Deus, sem nada exigir em troca. É o amor de Cristo por nós. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, que nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha que bênção. João 3,16. Estou ensinando vocês a gravar versículos bíblicos dessa forma. Nós aprendemos que, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, lá vai dizer que toda a escritura é divinamente, que eu falei para vocês, é só vocês memorizar o 3,16. Segundo Timóteo 3,16, você vai lembrar de João capítulo 3, versículo 16, onde vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que é o texto ouro da Bíblia. Aí agora tem o João 3, 1 de João 3,16, onde vai dizer, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Amor deve ser cultivado, entendeu, irmãos? Amor deve ser cultivado. O amor é como uma planta que deve ser cultivada, e cada dia a Bíblia fala que o amor pode se esfriar, então o amor ele tem que ser cultivado. Eu vi um testemunho de uma mulher, vou prolongar resumidamente, uma mulher que ela foi criada numa família, uma pastora, foi criada numa família onde tudo era romântico, tudo era lindo. O pai dela tratava a mãe dela assim, com aquela lindeza, e ela casou com um camarada que eu não sei se era um fazendeiro, mas ele tratava de boi, essas coisas assim. Aí você já imagina, né? O camarada cuidava de essas coisas assim. E depois ela casou, ela falou, meu Deus, esse homem é bruto demais. Meu pai era tão, ela aprendeu, mas ele aprendeu que a mulher é para cuidar da casa e o homem é para colocar comida dentro de casa, e ela aprendeu isso aí. O que ela fez?
ela foi, começou a aplicar o que a mãe dela fazia na casa. E aquele homem, ele não destratava ela, entende? Ele amava ela, vivia bem, mas era literalmente um cavalo, né? Ele fala, né? Aí ela foi e foi cultivando, isso aqui que eu li para vocês agora. Foi plantando. Aí um dia, ele fez uma festa para ela e ela gostava de receber flores. Só que ele não tinha esse costume. Aí o que ela fazia? Ela comprava flores e no nome dele lá entregava no nome dele para dizer que ele entregou. E aí um dia ele providenciou uma festa lá para ela lá, mas uma festa, assim, uma coisa que ninguém acreditava, uma coisa mais linda assim, porque ele, embora as condições eram boas, mas ele era bruto. E aí o pessoal na festa pegou e falou assim, nossa, que esse marido seu é romântico demais. Aí ele tomou a voz e falou assim, romântico não, ela que semeou isso aí a vida toda para que hoje eu estou fazendo isso aqui. Porque eu toda a vida fui bruto, foi um camarada que não tinha esses costumes. E ele aprendeu, e as pessoas olhavam e achavam que ele que era o romântico, né? Que era tudo lindo. Não, mas ela plantou, ela ficou insistindo, ela fazia tudinho, como ela queria ser tratada, ela tratava ele, e acabou que transformou um homem. E é isso aqui que eu li para vocês, o amor ele é cultivado, Mateus capítulo 24, versículo 12. O amor de muitos esfriaria, né? Comunicação, de novo aí, ó. Hebreus 13, 16. A comunicação, como já vimos, é a chave para se conhecer qualquer coisa. O fim da comunicação seria uma tragédia para a humanidade. O fim da comunicação nós sabemos. Então não tem um ditado popular aí que fala assim, quem tem boca vai a Roma? Acho que mais para frente nós vamos aprender o significado original desse ditado. Então, o que a pessoa quer dizer quando diz assim, quem tem boca vai a Roma? Que a pessoa se comunicando vai em qualquer lugar, né? Então, a comunicação ela é muito eficaz. Mas o sentido original disso aí não é ir, e sim vaiar. Isso, mas nos livros mais à frente diz sobre isso aí. Que quem tem boca vai a Roma. O ditado é esse. Tem muito ditado que vocês falam aí que não tem nada a ver, por exemplo. Quem pariu... Então, quem pariu Mateus, o ditado das pessoas, quem pariu Mateus que balança, não é? Quem pariu que mantém e balança. Diversos ditados que as pessoas usam e não. Quem tem boca vai a Roma e quem é bruto vai a Minas. Não conheço esse trem não. Principais causas, voltando para a aula aqui, irmãos. O fim da comunicação seria uma tragédia para a humanidade. Tem que cortar essa parte depois. As principais causas. Que ideia, né, irmãos? Vou olhar o tempo aqui para depois cortar esse negócio aí. Vamos assistir lá para ver se vai ter isso aí. Está em 1h44 aqui, ó. Principais causas da falta de comunicação: o avanço tecnológico diminuiu a comunicação, a luta pela sobrevivência, o êxodo rural. Esse êxodo rural que é o pessoal saindo da zona rural e para morar nas periferias. Principais causas de falta de comunicação entre casais: o silêncio, a explosão, o choro. Duas frases indispensáveis na relação do casal: eu te amo, me desculpe. Praticar isso aí, tá, meu amor? Eu te amo, me desculpe. Praticar. Tá no curso para aprender isso aí. Igual tem cara assim, as pessoas, cada um tem um jeito romântico, né, de chamar o casal, um é meu amor, um é negro, outro é negra, não sei o que, não sei o que. Acho que o meu jeito romântico de chamar eles é Meires, não é Meires. Se eu chamo Meires, é Meires. Uma hora ou outra eu me chamo de... meu amor, plantando que se colhe, né, meu amor? É isso que não pode acontecer, tá, irmãos? Entende? É isso que não pode acontecer, ó. Tem que cultivar. Mas às vezes a gente é assim. Às vezes você até tenta. Aí vê que o outro não está indo pelo caminho, você... não vai fazer, eu também não vou não. Só que não é o tempo ainda, entende? Tudo é com o tempo ali. Maturidade. Existe
antes aqui de maturidade. Cultive a comunicação. O cultivo da comunicação deve ocorrer inicialmente dentro da própria casa, entre pais, filhos, irmãos, cônjuges, e estender ao próximo. Ou seja, tem que a comunicação tem que haver dentro de casa e depois tem que haver com os outros também. Não só com os outros na rua e dentro de casa não. Maturidade. Existem 3 estados do ego pelos quais agimos. Ego pai, adulto, o pai aí, criança. Pessoas imaturas que agem como criança, né, no estado do ego criança. Maturidade é o mesmo que agir com sabedoria, reconhecer as virtudes do outro. Isso aqui, irmãos, isso aqui é uma coisa assim que parece simples, mas isso aqui causa um dano. Às vezes não reconhecer, a pessoa tem as qualidades e a gente não reconhece. Isso é um perigo, isso faz um mal, isso desmotiva a pessoa, quando você não reconhece as qualidades da pessoa. Tem hora que eu acho que eu sou rabugento. Tem hora só que eu penso, rapaz, eu vou falar isso aqui, mas é desnecessário. Você, nossa, mas isso aqui ficou tão sem sal. São coisas desnecessárias. Tipo assim, às vezes são coisas assim desnecessárias, igual foi ontem, né? Aí eu cheguei para jantar, e aí a Meire falou assim, nossa, eu já tinha notado que eu achei um pouco sem sal. Eu, particularmente, gosto de comida mais fraca no sal. Ela já é o contrário, eu já gosto mais forte do sal. Aí, ela, nossa, achei que ficou um pouco sem sal. Aí, só que esse dia eu fui pro date, eu não falei não. Aí eu falei assim, você ferveu demais isso aqui? Porque eu achei que ficou um pouquinho também. Mas isso foi depois que ela falou, né? Mas geralmente você tem, não, tá beleza, tá ótimo. Então tem coisas que às vezes é desnecessário, né? Não estou falando isso aqui, mas tem coisa que se evitar, é igual a pessoa chega assim, eu sou assim mesmo, o que eu tenho de falar eu falo na cara. Às vezes a pessoa nem te perguntou nada, você fala, isso é ser corajoso, isso é ser mal educado. Se eu não perguntei nada para você, falou, igual eu cheguei aqui, essa máscara foi tá errada. Mas você me perguntou alguma coisa? Aí tem gente que acha isso uma qualidade. Não, porque eu que eu tenho falado não mandei recado. Não, gente, isso é ser mal educado. Uma coisa eu falo assim, e Luciano, o que você achou da minha camisa? Aí ela, você está achando essa camisa tá bem pequena? Eu falei, ei, eu perguntei. Então o que ela falar, agora eu aguento. Entende, né? O papel da mulher foi criada como adjuntora, um auxiliador idônea. Ser submissa não significa ser inferior. Na criação, o homem e a mulher têm papéis e responsabilidades diferentes. Já aprendemos lá na primeira aula que a mulher ela foi tirada da costela para não estar nem na frente, nem atrás, nem embaixo, nem em cima, mas do lado do coração ali, do lado do peito ali, para ser abraçado. Papéis e responsabilidades diferentes. Então nós sabemos que cada um tem um papel. Quando um não faz o seu papel, sobrecarrega o outro, chegando ao ponto de negligenciar. O papel do marido tem uma maior responsabilidade. Deus cobrará mais do homem, é o que eu falei aqui no início da aula, né? Nós estamos aqui, mas é responsabilidade do pastor. O homem não é um autossuficiente, não deve agir independentemente, mas em comum e acordo com sua mulher. A mulher deve aceitar a sua posição estabelecida por Deus. Uma vida sexual saudável, isso aqui é muito importante. Tem gente que demoniza o sexo, gente que não tem conhecimento. No curso médio, fé em Deus, vocês vão fazer também, vocês vão aprender muito sobre isso aí, essas coisas delicadas, a vida do obreiro e essas coisas por aí. Leite-se magro, dever no relacionamento, uma sexualidade pura, prazer no relacionamento. Irmãos, aqui esse sexo aqui, sexo é coisa de Deus, Deus que criou o sexo, então você e seu cônjuge tem que namorar bastante, bastante mesmo, entende? E um não pode negar para o outro, uma vida socioeconômica estável, viver economicamente, lembra que eu falei para vocês? Economicamente estável, num país de economia estável, é o desafio. Veja alguns passos fundamentais para alcançar isso. Lembra que eu falei da administração? Que é necessário a gente ter cuidado, porque às vezes
tem conjunto, tem casais que não suportam a situação financeira ruim, né? Tem pessoas, por exemplo, vão dizer que a mulher sempre teve tudo bem melhor na casa dos pais, agora no casamento está passando uma situação ruim. Então a pessoa tem que aprender a viver esse momento, tem que ter cuidado do agora para não chegar a esse momento também. Tem situações que a pessoa passa e é prova, a pessoa está sendo provada, mas a palavra de Deus deixa bem clara: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência me vingar o pão. Irmãos, eu sei de casos de não ter alimento nenhum na despensa e aparecer. Eu sei de casos de aparecer, porque Deus ele honra. A pessoa fala assim: nós estamos aqui, mas na hora do almoço nós vamos almoçar, e não tem nada, e na hora do almoço acontecer. O Doni sabe disso também, sabe de pessoas que já viveu, já presenciou isso. Pessoas que não tem nada dentro de casa. Outra situação que a pessoa está lá, não tem nada, e na hora do almoço chegar a compra, chegar a comida. Então Deus ele cuida. Quem é fiel no Senhor, ele cuida. Uma vida espiritual saudável, uma tríplice relação: Deus, você, família. O exemplo de Jacó, né? Deus e Jacó, ali ele prometeu em Betel ele edificar um altar. Então nós devemos ter um altar, edificar um altar a Deus. Nós temos que ter esse relacionamento com Deus. Significa exatamente essa parte devemos construir um altar no nosso lar. Eu já vi isso aí de várias formas diferentes, pessoas tratarem sobre isso aí. E qual é a forma que você vê? Eu sou confusa, na verdade, com essa questão. Olha só, aqui está dando um exemplo de 3 aqui, ó. Um individual, você e Deus, né? Tem um familiar aqui, ó. Eu tenho uma família de Itai, fora os deuses, que foi quando Jacó tirou os deuses dali do meio, ou seja, que a família dele era a responsabilidade dele, então aquela família ia servir a Deus. Então, colocando a família, excluindo a família, ou seja, nós somos obreiros primeiro em casa. Então, se eu não tenho controle sobre a minha família, não é que eu vou trabalhar na igreja. E o familiar é de Deus. Então, ou seja, relacionamento tem que ter você e Deus, o momento você e Deus, você tem que ter seu particular com Deus. Tem coisa que você vai viver só você e Deus. Tem coisa que vai viver você, sua família e Deus. Então, isso aí depende da situação. Se tem um momento ali da família, por exemplo, nossa família é o quê? Devocional, é você ensinar seus meninos qual é o caminho. Isso aí é família, você está aplicando para a família, que é seu dever. E o momento ali da hora, lembra da oração que eu falei? Em conjunto, que é muito importante? Ali onde um fica contando para Deus ali, ó Deus, age nessa área aqui, Senhor. Ela está namorando um pouco, quer namorar mais. Então, tudo tem. É praticamente assim. A partir do momento que você alinhou a sua família ali, eu acho que tudo já encaixa. Tudo ali você já consegue atingir esses 3 aqui. Se você tiver com a família ali nos caminhos do Senhor, instruindo ali, você já tem o seu particular com Deus e também ali o seu individual ali com Deus. Jacó, família e Deus. Agora, em casa, eu tenho um momento do meu início, eu sozinho, eu oro. Aí eu termino fazendo um pedido de oração, eu vou para assim dentro de uma araíta, entendeu? Aí na madrugada aí tem um momento de eu e ela juntos. Aí então, isso aí é igual eu falei para você. A partir do momento ali que sua família tem, mas no momento ali tem coisas ali que só você e Deus que sabe. Tem coisa ali que você só fala para Deus. Não tem problema. Tem coisa ali que você só conversa com Deus. E louvado seja Deus por isso. Você tem que fazer um voto com Deus, você e Deus só. Igual quando eu vim para esse ministério, eu pedi a Deus, eu com Deus falei: Deus, rasgue os céus, fala de uma maneira muito particular que só eu e o Senhor sabe. E minha esposa não sabia. E Deus falou comigo. E Deus cumpriu com essa palavra, porque eu fiz um voto com ele. Então foi algo meu e ele particular. Isso é bom. Então, todos nós temos aquele momento com Deus. Tem coisas que você conversa com Deus que o Saulo não dá notícia. Tem coisas que o Saulo fala com Deus que você não dá notícia. E às vezes você vê o resultado, ou ele vê o resultado, mas não faz ideia do relacionamento que você teve
com Deus, entende? Tem coisas que acontecem, mas ali, igual eu, tem situações que eu já vivi, que eu falando com Deus o que acontecia, eu falei, que legal, aconteceu, né? Bacana, louvado seja Deus. Mas tipo assim, mas ali por trás ali, você estava ali nos bastidores ali, fazendo acontecer, né? Buscando, intercedendo. Então Jacó, ele tinha esse cuidado, né? Ele tinha um momento com Deus, mas ele colocava sua família também no alinhamento. Levantemos-nos e subamos a Betel, porque ali edificarei um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e tem estado comigo no caminho em que tenho andado. Ou seja, Deus foi com Jacó. Então Jacó, ele lembrou de ofertar a Deus, Jacó lembrou de dizimar a Deus, ele lembrou de ser grato a Deus. Levantemos-nos e subamos a Betel. Continuando. O valor da família para Jacó. Levantemos-nos e subamos a Betel. A responsabilidade pessoal de Jacó, porque ali edificarei um altar. Então, é nosso dever. Ele teve esse cuidado, nós temos que ter esse cuidado, nós temos que colocar a nossa família. Aqui Jacó, ele fez um papel de marido, ou seja, a Raquel estava levando ídolos, né? Estava escondendo os ídolos do pai dela, e ele teve cuidado aqui de, não, você não pode nos acompanhar. Então era a responsabilidade dele. Ele tinha conhecimento que ela pegou, não, mas a culpa era de quem? Era dele, ele era o responsável. Então quando ele descobriu, ele foi tratar aquela mesma situação que nós conversamos, né? A maturidade, a responsabilidade. É tanto que quando Labão chega para atrás, é isso mesmo, Labão, né? Quando chega para pegar os deuses dele lá, os ídolos lá, ele já fala, pode procurar aí, se tiver aí. Ele faz até fala umas coisas lá que aí ele inocente, e aí? Se ele achasse, tinha dado ruim. Jacó teria que voltar e talvez até ser escravo dele lá. Mas graças a Deus a mulher não conseguiu. Mulher, né? A mulher, o que a mulher falou para ele? Qual foi? O que a mulher disse? O que a mulher falou para enganar? Misericórdia, a mulher é terrível demais. Ela já sabia, assim, pai, vai entrar aqui, eu estou naqueles dias, vai, né? Aí, ou seja, era o último lugar que Labão tinha para revisar e ia achar. E aí ela conseguiu. Ainda bem que ela conseguiu, porque ela já tinha causado uma contenda ali. E acabou se resolvendo, dando certo. Mas aí depois que Jacó descobriu, foi lá e desfez. Então, nós chegamos aí nas nossas atividades. Quem respondeu? Nós chegamos nas nossas atividades. Cada um de vocês leu aí, nós vamos conferir qual que está certo e qual que está errado. Essa lição foi uma lição mais curta.